Olá, hoje é dia 26 de junho de 2017 e você está ouvindo a 135ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital, diretamente do campus da PUC Minas. Eu sou o Caio César. E eu sou o Felipe Min. E aí, Caio, na nossa quinta edição, ou sexta... Ao vivo juntos? Ao vivo e juntos. No mesmo espaço e ao mesmo tempo? É isso aí, meu caro. Muito bacana. Legal, né? Muito bacana, cara. Estamos aqui hoje gravando. Na verdade, você está ouvindo isso a partir do dia 26, que é segunda-feira. Mas no dia 24, que foi sábado, também conhecido como hoje, mas você vai ouvir na terça 27, a gente teve no RoadSec em Belo Horizonte, né, Cabeça? Cabeça estava aqui a trabalho e aproveitou para estender e fazer a cobertura aqui do evento. É isso, a gente está aqui no RoadSec. Se você lembra, você que escuta Ainda Sem Nome há um bom tempo, vai lembrar que a gente falou na edição de alguma edição de novembro da edição final do RoadSec, que foi em São Paulo. E é um ciclo de palestras e workshops sobre segurança da informação que roda o Brasil e termina em São Paulo, e a gente está aqui acompanhando uma discussão bem bacana, um público interessado e jovem, né, que é sempre bacana também. Então, e aí a gente veio aqui no RoadSec em Belo Horizonte, que está acontecendo aqui na PUC, e conversamos com o Anderson, que é o organizador do evento, né, Cabeça? Isso, inclusive era a pauta que a gente estava desde novembro batalhando. Eu sempre lembro do Porto Fundos, que estou batalhando essa pauta aqui, dá aspas. E falamos muito agora, vocês vão ouvir sobre segurança da informação, sobre o mercado de segurança da informação e o reflexo dessa conversa toda no cenário político, no cenário do nosso dia a dia, e por que usuários comuns, por que pessoas comuns têm que se importar com o assunto de uma maneira ampla, né? Não só em dados, mas sobre transparência, sobre governo, democracia, enfim. E posicionamento. É isso aí. Então, ouça agora e a gente espera os seus comentários, as suas colaborações, a nossa conversa com o Anderson Ramos, do RoadSec. Antes, vamos começar com o seguinte: o que é o RoadSec e qual que é o objetivo do RoadSec? Então, o RoadSec ele é um evento, né? Na realidade são múltiplos eventos, é uma espécie de um roadshow colaborativo. A gente tem visitado hoje na média cerca de 20 estados por ano, com o objetivo de mobilizar alguns atores locais, principalmente no setor acadêmico, corporativo e no setor de comunidades, em torno dessa temática central, que é aproximar esses diversos públicos que orbitam em torno de cultura hacker, né? Então, apesar da nossa área de atuação da Flipside, que é a organizadora do evento, ser segurança da informação, a gente procura fazer um evento para outros públicos de tecnologia, ou às vezes até de ativismo político, jornalistas que se interessam por essa temática, e justamente com o objetivo de aproximar esses públicos. Então, ao longo dos anos foi rolando uma fragmentação muito grande em torno desses públicos, né? Tem um público que hacker é segurança, tem um público hacker é programador, tem um público, depois veio essa questão do Anonymous, Wikileaks, então tem uma galera muito ligada a ativismo político. Mais recentemente também a gente vê um revival da cena maker. Então a gente primeiro quis fazer um evento para reaproximar todos esses públicos e poder criar uma comunidade em torno deles, né? Permitindo que essas aproximações gerem coisas que é possível não seriam dificultadas se eles estivessem atuando de maneira isolada. Depois a gente quis fazer com que isso fosse um evento, uma iniciativa verdadeiramente nacional. Então não importa se a gente está aqui em Belo Horizonte, em Aracaju, Maceió, Cuiabá ou Porto Alegre, a gente leva exatamente o mesmo tipo de formato, pelo mesmo valor, o mesmo tipo de conteúdo e tal. Esse ano a gente passou a fazer streaming ao vivo de todas as edições, então está pegando um viés também de programa ao vivo, porque praticamente todo final de semana, se não for período de férias e não tiver feriado prolongado, tem algum RoadSec sendo transmitido ao vivo de algum estado brasileiro. Então, por conta disso, a gente não repete palestrantes, é sempre conteúdo novo. E o terceiro ponto era o evento que a gente resolveu criar em São Paulo, o encerramento. A gente tinha a ambição de fazer um formato que fosse verdadeiramente inovador, até para o público
de São Paulo, que é um público mais maduro, inclusive a gente tem lá a nata do mercado corporativo de segurança, que é um pessoal que está acostumado a viajar para os Estados Unidos, Europa, Ásia. Então a gente queria fazer um evento que fosse uma coisa impressionante até para eles. E aí daí surgiu a ideia também da edição de encerramento, que é num formato festival, a gente brinca que é tipo num Lollapalooza Hacker, né? E ele mistura basicamente as mesmas atividades que a gente desenvolve em todas as cidades, só que numa escala muito maior. A gente abre espaço para todos os parceiros que apoiaram a gente ao longo do ano inteiro, as faculdades, as empresas, todas essas comunidades, normalmente de usuários de software livre, e mistura isso com uma festa, com atrações musicais. Hoje a gente já está com um formato que tem um palco um pouco mais voltado para hip hop, nas vertentes de um negócio que chama Nerdcore, que é hip hop nerd, né? E tem um palco mais de música pop rock, tá? Onde já passou Titãs, Paralamas do Sucesso, Ira, Dead Fish, por esse outro palco. Então, basicamente, assim, em termos conceituais, e em algumas das cidades também que a gente passa, tem uma versão especial voltada só para o público corporativo de segurança da informação, que é o chamado RoadSec Pro. Ele acontece na sexta-feira, na véspera, a gente aproveita os palestrantes acabam dando um conteúdo um pouco diferente nesse dia, e aí acaba sendo um evento mais de networking e relacionamento dessa comunidade de segurança da informação. Poxa, muitos públicos aí diferentes, né, que vocês atendem e tal. Como é que é trabalhar? Existe uma necessidade de você nivelar o jeito que vocês tratam os assuntos para esses diferentes públicos, ou vocês partem do pressuposto de que não interessa de onde que vem o cara, se ele tem um interesse por segurança da informação, ele vai buscar uma bagagem para participar do evento e desfrutar da melhor maneira possível? Como é que é? Então, a gente tem alguns eixos centrais, né? Segurança da informação acaba sendo um deles, porque é meio o DNA da Flipside que organiza. Mas a gente, primeiro, o evento em geral das faculdades é um evento introdutório, porque a maioria do público está em idade universitária. Eu diria que 60% do público são estudantes das faculdades por onde o evento passa ou já passou. Outra coisa que a gente tenta focar bastante, e aí acho que é uma das coisas às quais o evento se dispõe a comunicar, é que, por incrível que pareça, na nossa visão ali de quem está metido nisso há muito tempo, eu acho que existe muito mais similaridades do que diferenças entre os públicos que orbitam em torno dessa cultura. Se você for lá na essência, por mais que exista assim, uma imagem negativa, que é um equívoco que foi, infelizmente, criado assim, acho que pela própria imprensa, né? Existe uma ideia central nessa cultura, que é a ideia de que conhecimento é poder. Então, todo mundo que orbita em torno dessa ideia, eu acho que se sente naturalmente atraído pela proposta do evento. E aí a gente procura ter um cardápio variado de conteúdos que sejam representativos nesse sentido, né? Então a gente tem, muitas vezes, recentemente a gente tem tido muito conteúdo de Bitcoin, blockchain, criptomoedas em geral, que é um pessoal que está associado muito a essa cena de fintechs ou de startups financeiras, né, de forma geral. A gente recebe muito jornalista interessado, por exemplo, em assuntos como scrape de dados, utilizar um pouco das técnicas básicas de desenvolvimento ou manipulação de dados para conseguir analisar grandes volumes de informações ou para ter acesso a informações que deveriam ser acessíveis para eles, mas não estão. Vem muita gente de coletivos de ativismo político hoje em dia, orbitando em torno de assuntos como privacidade, monitoramento e tal. Tem também um grande público, assim, um grande interesse, especialmente porque o RoadSec tem essa capilaridade geográfica. Vem muita gente interessada em torno do tema de perícia forense digital, que é uma coisa que você precisa ter um conhecimento técnico muito profundo para fazer, e é uma das pautas que a gente se dispõe a cobrir. Além de desenvolvimento, novas tecnologias e segurança em geral, porque a área de segurança da informação é uma área, diferente de outras áreas em tecnologia, que às vezes tem períodos assim de maior ou menor popularidade. A área de segurança da informação é uma área bastante estável. Por quê? Porque novas tecnologias, elas sempre introduzem novos problemas, e os profissionais de segurança, eles precisam assim estar muito ligados em tudo que é novidade. Então acaba também, por conta disso, sendo um evento que está sempre tentando trazer tecnologias de ponta ou assuntos de interesse geral
dessa comunidade, né? Hoje em dia tem tido muito conteúdo sobre Python, tem tido conteúdo muito sobre DevOps, ou seja, coisas associadas à tecnologia de uma maneira bastante ampla, né? E tem dado certo, né? Às vezes aquelas coisas que parecem as ideias mais malucas acabam justamente surpreendendo a gente. E a gente sempre teve também no nosso DNA um viés muito focado na formação de comunidade. E eu sei que assim, isso é um termo meio manjado, assim, todo mundo fala formar comunidade e tal. E é uma coisa muito mais difícil do que parece. Eu acho que a gente não é uma empresa originária do mercado de eventos. A gente começou, na realidade, a fazer atividades justamente para desenvolvimento de comunidade, basicamente aproximar pessoas em torno de ideias. E a partir daí, acho que surge o business de evento, de conferência. Acho que muita gente que trabalha nesse mercado erra tentando colocar a questão do modelo de negócio do evento antes da formação da comunidade. Acho que isso é um problema muito sério, inclusive para o mercado de eventos como um todo. Entendi. Agora, você falou que tem um quê de introdutório na maior parte dos eventos e a idade da galera, uma galera mais jovem que está em formação nas suas graduações, e uma coisa que é a área da segurança da informação ser uma área estável. Eu acho que essas duas coisas somadas, a gente pode entender que tem sempre gente precisando se informar sobre esse assunto, e a imprensa, enfim, qualquer que seja a entidade que queira divulgar isso daí, eventualmente comete algum erro, algum deslize. O que você vê de mais grave sendo pregado por aí, sendo alardeado, assim, alarme falso, é falar que a coisa está centrada na tecnologia e não no erro humano, ou é no erro humano e não na tecnologia? Ou existe alguma coisa que você percebe, que você fala assim, não, a gente tem que martelar isso bastante para mudar a realidade, ou desmistificar algumas coisas? O que é isso? O que você poderia aproveitar aqui para falar disso? Legal, vou responder, são duas perguntas, né? Vou responder meio separado. Acho que a primeira questão a área de segurança é uma área estável, mas assim, relativamente é uma área em constante crescimento. Mas eu digo assim, ela não vive altos e baixos, né? Foi isso que na realidade eu acho que eu quis enfatizar em relação a outras áreas de TI, que existe um hype cycle natural para certas tecnologias. Segurança, para qualquer que seja a coisa que esteja na moda, segurança é importante. Exato, né? Então, inclusive a maneira como as sociedades elas têm se desenvolvido, né? Você vê que hoje praticamente existe uma espécie de uma camada de tecnologia servindo de interface para quase tudo que a gente faz. Contato social, mexer com banco, se comunicar, até arrumar parceiro, né? Hoje em dia, tipo, se o Tinder sair do ar, tem gente que não sabe mais como é que faz para prospectar, né? Então, por conta disso, eu acho que natural que a sociedade como um todo se interesse mais pelo tema, porque começa a vir questões do tipo, quem controla isso? Quem tem acesso a isso? O que pode ser feito com isso? Isso é seguro? Como a situação das minhas informações? Pô, mas a minha informação está com uma empresa, o que a empresa faz com essas informações? E assim por diante. Então, esses são sempre assuntos assim que orbitam na pauta do evento, e eu acho que é justamente acho que a ansiedade que alguns desses termos causam que também tem feito com que isso seja um caminho que está começando a ser ocupado cada vez mais por novas forças de ativismo político. Coisas como o Partido Pirata, coisas como esses coletivos, igual o Anonymous, por exemplo, né, e assim por diante. Então, normalmente esses grupos eles estão interessados em temas como privacidade, monitoramento do Estado, legislação sobre direito autoral, o que é pirataria, o que não é, acesso à cultura, né, e coisas desse tipo. Agora, sobre a outra questão que você colocou, né, a dificuldade de comunicação. Essa conotação negativa do termo hacker é uma coisa que vem da imprensa americana e ela nasce especificamente assim nos anos 80. O termo hacker ele começou a ser usado, normalmente a gente aponta o berço de nascimento do termo no MIT. No MIT o termo hacker já era usado para uma outra coisa, uma espécie de uma pegadinha feita no campus. Foi feito meio que uma transposição de sentido para quando alguém tinha uma sacada no computador, na tecnologia, começar a batizar esses caras e chamar esses caras de hackers também. Dentro dessas sacadas que as pessoas têm, ou seja, alguém que
tinha uma ideia que na hora que mostra para outra pessoa, a outra pessoa não sabe como foi feito, né? Tem um quê de mágica, tem um quê de truque, assim. E à medida que essas ideias elas se aplicavam, por exemplo, a contextos de segurança, tipo, olha, supostamente eu não podia ter acesso a isso, mas eu tive, esse termo também dentro da computação foi usado desse jeito ao longo dos anos 70, que é quando esse termo ele pegou tração. Até os anos 70, a gente costuma dizer assim que é uma fase do hacking acadêmico, porque os computadores eles eram equipamentos muito grandes, de uso compartilhado, né, o time sharing que a gente chama, ficava na universidade, aí uma pessoa ia lá, bucava uma hora, usava um pouquinho, outro usava um pouquinho também e tal. Com a explosão da computação pessoal, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80, você tem uma mudança de paradigma muito grande, porque o hacking passa a ser uma coisa distribuída. Inclusive tem um fenômeno interessante desse período que são as BBS. A BBS é uma espécie de um protótipo de internet, era um número telefônico que você discava, e aí remotamente várias pessoas podiam ter acesso a alguns serviços parecidos com o que a gente tem hoje, ainda que de maneira assim muito precária, comunicação instantânea, é nessa época que surge jogo online também e tal. E aí vai começando a criar um senso de comunidade entre essas pessoas, e começa a haver também o surgimento de serviços para usuários finais baseados nisso, né? Igual hoje a gente usa o computador para acessar o banco, a gente começa a ter, de forma bem precária, assim, alguns serviços também. Você telefona para o número do banco, usa o computador, e aí você pode ver seu saldo. Quando a gente começa a ter uma certa infraestrutura crítica, dependendo de tecnologia, é que começa a haver um certo questionamento sobre... Porque uma coisa é você burlar um sistema de controle de acesso de um computador só para mostrar que você fez isso e para mostrar isso para os outros amigos que usam computador, né? Então é meio uma coisa assim, meio um feito, ou uma zoeira, né? Alguma coisa assim. Quando a sociedade começa a depender do uso desses serviços, é normal que comece a haver uma discussão, né? O que pode fazer, o que é crime, o que é desobediência civil, o que a lei, como está hoje, não é mais adequada para cobrir e tal. E aí nos anos 80 a imprensa americana, quando começou a ter os primeiros casos assim de invasão de computador que causou fraude telefônica, o roubo de dinheiro, etc., a imprensa americana começa a usar o termo hacker para se referir a essas pessoas, e isso causa um racha muito grande na comunidade como um todo, porque de um lado começa esse questionamento de que a imprensa está fazendo mau uso do termo. Por um outro lado, também dentro da comunidade técnica, algumas pessoas falaram assim, não, mas o que esses caras estão fazendo, isso não é hacking. Hacking é uma coisa extremamente sofisticada. Isso aí são moleques usando ferramentas prontas que alguma outra pessoa desenvolveu para cometer um crime. Isso aí é cracker. Que quando surge aquela... ficou durante muito tempo essa questão da separação entre hacker e cracker. Hacker é do bem, cracker é do mal, né? Esse tipo de dicotomia bastante simplória, assim, né? E aí, desde então, isso meio que pegou, entendeu? Só que eu acho assim, a imprensa acabou errando no sentido de comunicar como sendo exclusivamente negativo. Não só a imprensa, né? Eu acho que como que a coisa era retratada, desde aquele filme com o Matthew Broderick lá, Jogos de Guerra. Isso, War Games, né? Exato. É o primeiro filme que aparece, é o primeiro filme sobre hacking, né? Esse ano dos anos 80 é um ano realmente de uma histeria coletiva nos Estados Unidos, porque... o que são essas pessoas, o que fazem, o que comem, como se alimentam, o que elas são capazes de fazer e tal. Então, em geral, as pessoas têm o público, né, aquele tipo, o cidadão mediano, digamos assim, vamos usar um termo, né, ele tem muita fobia e medo de coisas que ele desconhece. Então, esse momento dos anos 80 é um momento disso, é um momento desses filmes, na literatura, com o Neuromancer, que é quando praticamente surge, né, o gênero do cyberpunk como estilo literário. É a primeira vez que uma história sobre hackers é contado na literatura, e o Neuromancer é um trabalho literário super influente, porque meio que sedimenta esse gênero do cyberpunk, e também serviu de inspiração para muitas outras obras de audiovisual, como o Ghost in the Shell, que é um mangá que virou um anime muito influente, agora virou esse live action com a Scarlett Johansson. É o livro também que serviu de inspiração para o Matrix, para o filme.
Então, é um ano, tem um outro livro também que foi um best-seller na época, que no Brasil não chegou a ser muito conhecido, chama The Cuckoo's Egg, que conta uma história de espionagem de um acadêmico que detecta um hacker russo, é meio que um thriller e tal. Então, assim, nos anos 80, a mídia, em 82, se não me engano, é a primeira vez que o termo aparece numa capa de uma revista, foi na revista Newsweek. E aí, eu acho que isso serviu meio de inspiração para todo mundo que trabalhava ou com comunicação, ou com audiovisual e tal, usou o termo dessa forma. Mas o curioso é que isso também reverberou na comunidade técnica, entendeu? Isso não era uma coisa completamente sedimentada. A gente percebe isso aqui um pouco de fora, né, na comunicação, muito no tipo de pessoa que vai trabalhar isso, né? Assim, quem vai se envolver com tecnologia é sempre um tipo de pessoa que é aquele tipo de pessoa retratado ali, parece que só aquele tipo de pessoa que faz aquilo. Exato. E assim, às vezes esses estereótipos, eles continuam se reproduzindo, né? Hoje a gente vive uma época onde o hacking é uma coisa muito mainstream, então, com, por exemplo, a série de TV, o Mr. Robot, ou a franquia da Ubisoft, que é o Watch Dogs, que é um jogo de videogame sobre isso também, né? E existe um pouco, né, um estereótipo, assim, né, o cara de capuz e tal, mas quando você vem, assim, para os eventos, você percebe que sim, existe aquele perfil, né, é só você passear aqui que você vê, mas é uma área muito variada, né? O público feminino é super crescente hoje. Sinceramente, para mim, a maior força hoje em ascensão é o público feminino dentro do hacking, porque as meninas estão vindo para o setor de tecnologia assim com tudo, estão demandando espaço, estão escrevendo as suas próprias histórias, né? Suas próprias narrativas e se inteirando e participando cada vez mais. O público jovem também. Tem um pouco essa... às vezes eu acho que assim, o hacker virou uma espécie de é o Che Guevara do século XXI, sabe? Então tem um romantismo, essa ideia de que uma pessoa sozinho consegue se contrapor aos sistemas de opressão mais amplos e complexos que existem, né? E assim, é uma ideia sedutora. Eu não sei se isso é uma coisa intrínseca do ser humano, não sei se é uma questão de fé, entendeu? Se a gente precisa acreditar na ideia de que existe essa simetria de poder, ou seja, eu sozinho, o Snowden, vai lá e desmascara o governo americano. Eu acho que existe uma sedução por trás dessa ideia, quase que uma necessidade de fé. Talvez a gente, assim, tenha uma necessidade de potência, já que o público é de comunicação, vamos usar usando bastante termo de filosofia, essa necessidade de potência que às vezes a gente como indivíduo quer ter em contraponto ao sistema, e torna essa ideia muito sedutora. Uma coisa é fato, assim, eu tenho absoluta certeza. Isso acontece muito cedo na vida das pessoas que se interessam por essa temática. Assim. Eles, muito cedo, eles vêm, eles olham para o computador, eles olham para essa ideia e eles grudam naquilo e eles não soltam mais. Por isso que também para a gente, aí já entrando na questão em termos de modelo de negócio do evento, né, porque querendo ou não precisa ter a sustentabilidade financeira, é um recorte muito eficiente para as empresas que estão buscando recrutar bons profissionais. Sim, claro. Né? Porque em TI, em tecnologia da informação, é uma área assim, onde as pessoas estudam e só estudam e não fazem mais nada além de estudar. Então, como é que você sabe quem é o bom profissional? Todo mundo que tem experiência recrutando sabe que assim, você bate o olho, você já saca se o cara ou se a mina eles têm perfil. Por quê? Porque o cara de tecnologia, você não precisa... por isso, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você vai lá para Aracaju, tem hacker em Aracaju. E eu acho que essa é a grande sacada da coisa toda. Porque se eu fosse para Aracaju fazer um evento para programador é profissão, entendeu? Hacking é identidade. É uma coisa diferente. Então não importa onde você vá, tem, porque... Tendo ou não faculdade, eles estão estudando. Tendo ou não emprego, eles estão estudando. É uma coisa que diz respeito, muito mais a respeito do que eles são, do que o que eles fazem, sabe? Então, quando você cria uma forma de peneirar, de descobrir essas pessoas para as quais tecnologia é uma questão de identidade, você naturalmente também está criando um filtro muito eficiente em termos de recrutamento dos bons profissionais. Eu, sinceramente, eu tenho uma visão assim que a gente ainda assim é a pontinha do iceberg. Quando todos os modelos de negócio do mundo se derem conta que praticamente não existe nenhum modelo de negócio relevante que não envolva tecnologia, a demanda de profissionais de tecnologia ela vai ser tamanha que a gente vai recrutar eles igual recruta jogador de futebol hoje, sabe? Com criança. 8 anos de idade. Mas aí tem uma questão que você vê as escolas, pelo menos as escolas mais
tem mais recurso, as escolas particulares de São Paulo, por exemplo, elas já têm trilhas, os meninos com 5, 6 anos já começam a aprender o básico de programação, robótica, etc e tal. O problema é assim, a gente fala de coisas que estão no dia a dia, talvez os meninos vão estar em profissões que nem existem hoje. Agora, como é que você garante que, eles possam se interessar por TI, e 2, que você consegue garantir que essas pessoas, ou quem não tem tanto acesso, também vai conseguir prosperar nessa área. Olha, eu acho que assim, o fato de haver mais acesso, eu não sei se necessariamente muda a disponibilidade de mão de obra, sabe? No sentido de... a gente tem uma maior disponibilidade de mão de obra, mas no geral ela é menos qualificada. Acho que é isso que acaba acontecendo. Colocando de uma outra forma. Não é porque tem matéria de educação artística que a gente está formando um monte de Rembrandt no Brasil, entendeu? Mas, quando a gente estava lá no ensino médio e tinha as aulas, a gente já sabia dentro da aula quem é que ia seguir carreira com aquilo, você já via. Lógico, existem coisas que podem ser aprendidas, sem dúvida nenhuma, mas a gente já via ali quem é que realmente... ia fazer aquilo para a vida, ia se dar bem com aquilo, porque você via que era uma mistura de vocação com identidade. Então eu acho assim, o fato de estar havendo mais disponibilidade é uma coisa importante para permitir que não aconteça talvez o contrário, entendeu? Eu acho que, por exemplo, como às vezes acontece no meio artístico, a pessoa tem vocação, mas não tem um caminho para trilhar. O que eu acho que a gente tenta fazer dessa forma, na realidade, é isso. Porque eu não acho que o fato de aumentar tanto a disponibilidade muda muito o que a gente tem em termos de capital humano. O que muda pelo menos a gente não perde o que a gente tem, a gente cria condições propícias para que todos eles possam se desenvolver, e a gente faz um trabalho de fomento de mercado também para que haja um mercado para absorvê-los, porque isso é uma outra coisa que faz muito as pessoas em diversas profissões, né? Às vezes você larga a tua vocação porque a tua profissão não te permite um sustento. Então, ao criar um ecossistema próprio, às vezes a gente tenta escrever esse caminho de sustento para que esse cara lá na frente não fale assim, putz, a minha paixão era isso, mas sei lá, virei contador, porque... Pois é, aí entrando nessa onda de que, o que você falou anteriormente, que a ideia do hacking é uma coisa mais de posicionamento, de orientação e menos de, enfim, e de que as pessoas, elas têm essas vocações e tal, como é que você vê isso sendo trabalhado em eventos como o RoadSec para que tenha mais meninas trabalhando, que é uma coisa que precisa crescer mais, que tenha mais gente que não necessariamente precisa ter crescido num ambiente em que a tecnologia fazia parte da vida, essa molecada que já está com 8 anos mexendo em tablet e tal, aquele cara que foi ter contato com isso mais tardiamente na vida, ou num momento posterior, ou que não tem contato com isso porque não tem condição financeira. Como é que faz para ter essa integração, esse acesso? Até para completar, porque eu lembro uma coisa que você falou no RoadSec em São Paulo ano passado, experiência de um car sharing de Berlim, que os caras tinham uma noção de problema, que era, sei lá, furar um pneu, e aqui, se isso viesse para o Brasil, são outros problemas. Então, assim, quando você traz realidades diferentes, você vai matando os pontos cegos. Hoje você vê, os aplicativos que a gente usa, eles foram feitos para resolver problemas da galera que mora lá nos arredores de São Francisco. Sim, sim. Não são os nossos problemas. Como é que isso se trabalha aí? Então, eu acho que quando a gente estava desenhando a ideia do RoadSec, foi um dos primeiros problemas com os quais a gente se deparou, porque um problema que a gente tem no Brasil é o fato de que as localidades mais remotas são também as localidades com as piores economias, e que então o custo de fazer é o maior e o poder aquisitivo é o menor. Por exemplo, Norte e Nordeste, depois alguns locais do Centro-Oeste, Sul-Sudeste um pouco mais tranquilo, né? Como o grande mercado contratador de TI no Brasil é São Paulo, e aí depois Rio e Brasília, seguido depois por Belo Horizonte e Porto Alegre. Esses são 5 grandes nomes do mercado da tecnologia no Brasil, esses estados. Isso não em termos de Brasil, isso não representa nada, né? Não representa culturalmente, não representa economicamente, não representa geograficamente, não representa em termos de clima, não representa nada. Então, a primeira coisa que a gente se deu questão foi, para fazer um evento que rode as 5 regiões do Brasil, a gente precisa encontrar um modelo. E o primeiro problema com o qual a gente se deparou foi que os locais que mais precisam são aqueles que é mais caro ir fazer e são aqueles que menos podem pagar. Então, quando a gente fez o modelo, foi realmente uma maluquice, porque a gente chegou assim, olha, não dá para fazer um evento em Manaus,
em Aracaju, em Campo Grande, mas dá para fazer 10, dá para fazer 15, 20, ou seja, vamos pegar uma planilha de custo média, vamos colocar um valor médio, vamos fazer um monte, não vamos pegar capital, né? Essa é uma coisa do DNA nosso, de fazer sempre as coisas com investimento próprio. E aí é o seguinte, acho que nada leva mais adiante esse valor central que a gente tem de criar uma comunidade do que fazer um evento onde, mesmo a gente estando lá no Nordeste, que quase sempre a gente toma prejuízo, porque as passagens aéreas é mais caro ir para o Nordeste do que para Miami, às vezes, mesmo a gente tomando prejuízo em cidades longas, a gente sabe que algumas outras cidades vão compensar isso e no final vira tudo uma grande iniciativa. Eu acho que, do nosso lado, foi a maneira que a gente buscou. E depois, lógico, tentar buscar ideias inovadoras para conseguir ter muita eficiência. A gente faz o evento de maneira super eficiente. Os primeiros eventos que a gente fez, a gente rodava 2 pessoas só. Todas as bagagens eram despachadas, porque transportadora muitas vezes, além de ficar caro, não conseguia, não dá para levar uma mala de Manaus para Aracaju numa semana, via transportadora de maneira confiável. A burocracia do governo brasileiro é uma loucura, você tem que emitir nota de deslocamento de material, a faculdade tem que receber, era completamente inviável. Então a gente, e assim, sempre se adaptando. Agora nós estamos com esse problema que as companhias aéreas estão cobrando por mala. Então aí você tem que, e você recebe essa notícia depois que você já está vendendo ingresso, né? O Brasil tem as suas peculiaridades, assim, eu acho, em termos de desafio. Sobre um outro ponto que você tocou também, que eu acho uma questão importante, eu acho assim, a gente procura fazer o evento mais receptivo e mais inclusivo possível. Existem eventos na comunidade hacker que eles não são assim. Não porque são eventos discriminatórios, e sim porque são eventos para quem já está num nível técnico e pode ter um tipo de diálogo, um tipo de troca de informação que quem está começando agora não está. Eu acho que essa é uma primeira questão. Agora, existem questões específicas, né? A questão feminina hoje é uma questão que vai além da questão da TI, né? A gente está vivendo um momento de ascensão das mulheres pedindo igualdade de direitos, né? E que é uma pauta, se você for parar para pensar, eu costumo dizer assim que as mulheres são a maior minoria que existe, porque representam 50% da população, mas muitas vezes em termos de direitos estão muito mais atrasados que algumas outras minorias, né? Então a questão da mulher na sociedade é uma questão que vai além do mercado de tecnologia, uma questão super urgente, né? Só que nos eventos de tecnologia eu vejo que há 2 formas da gente lidar com isso. Primeiro, garantir que as mulheres, e aí a gente entra em todas as outras, é importante lembrar que tem coletivos, por exemplo, igual o Preta Lab no Rio de Janeiro, que é um coletivo de mulheres negras em tecnologia, né? Eu não conheço nenhum no Brasil, mas fora do Brasil existem coletivos LGBT, por exemplo, dentro da tecnologia, por aí vai. A nossa proposta de fazer um evento inclusivo, a gente faz com que isso seja assim, uma pauta fundamental e que a gente esteja sempre preocupado com isso, garantir que essas pessoas vão ser recebidas da melhor forma possível. E assim, eu vou ser muito sincero, eu sou muito otimista. Não sei se porque eu trabalho com um público muito jovem, mas parte dos conflitos aí, principalmente esses conflitos mais radicais que às vezes a gente infelizmente ainda tem que testemunhar hoje, eu não vejo tanto acontecer dentro da comunidade do nosso evento. Fico até muito feliz por isso, porque, sinceramente, para mim hoje o público de 18, 19 anos, muitos desses dilemas são questões superadas já, sabe? Eu vou para locais do Brasil que nem faz sentido falar de cor de pele, sabe? Porque a população, sei lá, de mestiço ou negro é maioria no palco para algumas cidades que a gente visita, né? Mas é lógico, uma questão super urgente que a gente está sempre tomando conta. E o que acaba tendo muito em paralelo, eu percebo, são muitas iniciativas específicas, porque às vezes esses públicos eles precisam ter espaços próprios para discutir suas próprias questões e se sentir bem. Então hoje tem um monte, acho que o mais forte no Brasil hoje é o PyLadies, né, que são vários grupos estaduais, às vezes municipais, de meninas na programação. Mas tem vários outros também, tem o Programaria em São Paulo, tem o Maria Lab em São Paulo, que é um hackerspace só de meninas, tem esse Preta Lab que eu comentei, eu acho que é uma questão importante. Os eventos que são, não é nosso foco, né? Nosso foco é receber todo mundo, e a gente, na realidade, aprende com esses coletivos como é que a gente recebe essas pessoas que têm problemas, digamos assim, dentro do meio da tecnologia, enfrentam questões e a gente
mais ouve do que fala nesse sentido e fica tentando aprender com elas. Mas eu acho que esse é um espaço que vai ser criado por elas mesmas e outros grupos, né, que queiram buscar espaço dentro desse meio. Entendi. Então, uma coisa que você falou aí, de indivíduos se opondo a governos, etc., e questão de segurança e acesso, a gente vê isso muito presente, tanto na literatura, ou até mesmo no que se conhece popularmente, da luta do indivíduo, que é o indivíduo norte-americano, contra uma entidade malvada, que é o governo. E é uma coisa de sempre se confiar mais em empresas do que em governos, que é uma coisa meio diferente do que você tem aqui no Brasil e o que você tem na Europa, por exemplo. Como é que é isso em termos de segurança e de acesso e de controle, quando a gente está lidando com tudo que a gente faz é monitorado pelo Facebook, pela Apple, pelo Google, enfim... não há o que temer isso daí? Não há o que se preocupar com esse tanto de coisa que essas empresas ficam sabendo sobre a gente e como que elas trabalham isso? E não só elas, né? Porque às vezes você pensar num Google da vida, você meio que sabe onde que você está entrando quando você começa a usar os serviços. Então você tem uma expectativa X ali. Agora, o aplicativo X de pegação que você instalou, ou o jogo tal que você instalou, que daqui a 2 meses vai ser vendido para uma outra empresa, o que vai ser feito com aquele dado seu quando esse aplicativo for vendido e tal, isso é endereçado de alguma forma no evento? Como é que vocês trabalham isso e como é que a pessoa pode ficar mais segura, né, nesse aspecto? Eu até complementando o que você falou, eu diria que nos Estados Unidos talvez confiem mais nas empresas do que no governo, na Europa confiam mais no governo que nas empresas, e aqui a gente no Brasil não confia em nenhum dos dois. Mas, pegando o teu gancho, eu acho assim, esse assunto ele nunca foi tão importante como está sendo hoje. A gente vira e mexe, tem palestra sobre isso, porque alguns hackerspaces eles têm esse viés de bastante engajamento político, no sentido de trazer esses temas à tona para que sejam discutidos, né, pela sociedade. E eu acredito assim, eu sempre uso tem uma história que eu gosto de contar. Uma vez eu li um artigo de que uns pesquisadores da Universidade de Stanford, eles fizeram, inclusive acho que, não me recordo, foi numa cafeteria famosa, nem lembro se foi no Starbucks, e eles fizeram um estudo que era uma cafeteria que na entrada tinha algumas TVs, e eles fizeram o seguinte estudo, eles ficaram nas TVs, enquanto o pessoal ficava na fila, passando somente notícia de tragédia o dia inteiro. E aí com o grupo de controle, com outro grupo, não passava nada, deixava o noticiário normal rolando. E eles perceberam o seguinte, que se você é exposto, olha que doideira, se você é exposto a imagens de tragédia antes de fazer a compra de produto, você tem 3 vezes mais chance de comprar uma sobremesa calórica em detrimento de uma mais saudável, natural. Uhum. Entendeu? Sei lá, tipo, a pessoa olha lá na TV, o mundo tá acabando, foda-se, eu vou comer cheesecake. Acho que é mais ou menos essa a ideia. O que acontece? Acho que agora, principalmente, as pessoas estão começando a se dar conta do seguinte. Quando os sistemas começam a acumular informações num volume de detalhe absurdo a respeito de absolutamente tudo que a gente faz, existe a possibilidade deles começarem a saber coisas a respeito da gente que nem nós mesmos sabemos. Uhum. Então, e a gente assim, de novo, só a pontinha do iceberg. Você imagina agora com essas coisas de realidade virtual, realidade aumentada, o Facebook vai saber, por exemplo, se você está no mundo virtual, não está, o que você visita no mundo virtual, tem sensores no corpo para saber se você está se mexendo ou não, quanto você já está se mexendo, e assim por diante. Então, óbvio, vai sempre haver uma discussão, eu acho, a respeito de quais são os limites, o que pode ser feito com essa informação, quais são os limites éticos da publicidade. Hoje em dia as pessoas já percebem isso, né? Você, você fica solteiro, começa a aparecer propaganda de motel na internet para você. Você entra no motel, depois só aparece propaganda de motel para sempre. Então, a tecnologia já percebe isso. Acho que a grande dúvida é até onde... eu acho que às vezes tem um pouco de histeria. A preocupação, lógico, com monitoramento de Estado e tal, ela é uma preocupação super devida. Eu fico muito, sinceramente, triste que no Brasil a gente não tenha consciência a respeito disso, porque a verdade é que a gente nunca passou por um Estado verdadeiramente policialesco, porque a nossa última ditadura eles eram incompetentes demais para conseguir
foi uma ditadura muito mais autoritária, violenta, do que uma ditadura tipo baseada em inteligência, como foi, por exemplo, a GDR na Alemanha, para ficar num exemplo, entendeu? Se você vai na Alemanha, principalmente no lado oriental, ou ex-países que faziam parte da União Soviética, a consciência deles é total a respeito do problema disso. Tipo, como é que os alemães sabiam quem era judeu para perseguir, entendeu? Então, assim, a concentração de informações a respeito de cidadãos na mão do Estado é uma péssima ideia. Altamente passível de manipulação, extremamente perigoso para a democracia. E a gente vê, inclusive no nosso histórico recente, dessa crise infinita que a gente está vivendo na política, que se apoderar do aparelho público para levar adiante interesses privados e pessoais é o DNA da nossa política, né? A política no Brasil, desde a redemocratização, e na realidade talvez a história da política no Brasil desde a sua fundação. 1808. Exato, é tipo uma plutocracia patrimonialista, é isso que a gente vive no Brasil. Então existem grandes grupos de poder que mantêm controle do Estado para levar adiante agendas próprias. Então, a gente que já vive isso, é uma pena que as pessoas não percebam o tamanho do problema que isso representa. E eu acho que o que tem acontecido é justamente diversos grupos tentando chamar a atenção para essas questões. Mas eu acho, até assim, se eu pudesse dar uma mensagem para esses grupos, o que eu acho é que a gente precisa aproximar mais essa mensagem da realidade brasileira. O Brasil é um país periférico, e em vários aspectos, e infelizmente até intelectualmente. Então muitas vezes o que a gente tem, mesmo nas nossas novas, digamos assim, forças políticas que se estabelecem, as forças jovens na política, muitas vezes é só tipo papagaio de pirata de alguma teoria que foi lida e ouvida fora do Brasil e o pessoal fica repetindo aqui. Tipo, apropriação cultural, monitoramento do Estado, privacidade. São coisas que não fazem muito sentido para o eleitor brasileiro, entendeu? Eu acho que o que realmente essas forças políticas precisam é não repetir ideias prontas que estão sendo importadas de fora, mas sim ter a ousadia de aprender com essas ideias, interpretar a nossa realidade e pensar com a própria cabeça. Como isso realmente afeta as questões no Brasil. A verdade é que um eleitor mediano no Brasil vai estar muito mais preocupado com o rastreamento do veículo, por exemplo, colocar uma placa eletrônica para rastreamento de veículo. Ele está muito mais preocupado com a multa do que com o que o Estado vai conseguir fazer com ele. Por quê? Porque o Estado no Brasil é ineficiente, o nosso Estado não consegue nem atender a questão de direitos básicos da população, vai conseguir ter sofisticação para monitorar os seus cidadãos. Isso, na realidade, é quase meio uma viagem, assim, se você parar para analisar de forma muito nua e crua. O que eu acho que é uma pauta importante é de transparência de governo. Eu vejo alguns grupos mais radicais, assim, que jornalista tem muita dificuldade com a lei de acesso à informação, e às vezes eu vejo alguns grupos mais radicais, assim, defendendo que as pessoas deveriam invadir site de governo para ter acesso a essa informação que deveria ser pública, né, revelar esse tipo de informação. Eu acho que é uma vertente. E eu acho também que tem várias iniciativas nesse sentido. Acho que a maior que a gente tem no Brasil, sem dúvida nenhuma, é a Crypto Rave em São Paulo. É um evento já tradicional e é um evento que busca não só discutir esses temas, mas também disseminar o conhecimento técnico com o público leigo a respeito de como se proteger, como criptografar seus e-mails, como que software de mensagem, de troca de mensagem utilizar para que as suas mensagens fiquem criptografadas e assim por diante. Eu acho que quando os cidadãos começam a utilizar a tecnologia criptográfica de maneira ostensiva, isso força o Estado a ter que se posicionar e aí traz o tema para o centro da discussão. É o que a gente vê com essa questão, por exemplo, a discussão da criptografia do WhatsApp. A polícia não consegue mais pegar as mensagens, os juízes não conseguem mais fazer as ordens serem respeitadas, e aí, tipo, gente, beleza, a tecnologia mudou, é isso, mas vamos ter que discutir esse problema. Então não vai ser bloqueando o WhatsApp, ou também criando mecanismos de monitoramento no WhatsApp que depois podem ser explorados por bandidos, abusados de N formas, que a gente vai resolver esse problema. Então até acho que quando a população em geral aprende um pouquinho a respeito de por que esse software é melhor que aquele, que cuidado que eu tenho que tomar, a gente inevitavelmente força o Estado a se posicionar, e quando o Estado tenta se posicionar,
traz o tema para o centro da opinião pública para ele ser discutido e para o processo político ali de negociação, de luta em torno dessas questões acontecer de maneira natural. A política acontecer do jeito tanto... fazer aquela política acontecer de um jeito boa tanto... política. Para que a política com P maiúsculo aconteça, né? Mas que momento maluco, né? Que a gente está vivendo. Tempos peculiares. Tempos peculiares. Ou seja, falar um negócio desse assim soa tipo, né, a gente nem sabe se vai ter presidente daqui a 2 semanas, né? Mas ainda assim, né, cara, eu acho que para a pessoa ela ter essa capacidade de tomar essas decisões e a informação, ela precisa ter acesso a informações que sejam, no mínimo, de pontos de vistas diferentes. E isso é um desafio muito grande para a gente no Brasil, né? Assim, você ter acesso à notícia, à informação que não tenha um viés muito forte, para qualquer lado que seja. E você falou aí de criptografia e etc. Para o cidadão comum, esse cara que tem até essa dificuldade, é necessário ele correr atrás disso tudo? A gente precisa, sei lá, parar de usar o Gmail, o Hotmail e etc. e usar o LavaBit ou o ProtonMail? O que a gente tem que fazer? Eu acho que as pessoas só têm a ganhar fazendo isso, sinceramente. É lógico que às vezes essas ferramentas elas têm um ou outro incômodo, uma ou outra inconveniência, às vezes em termos de usabilidade e tal, mas nem que as pessoas... a gente, dentro da área de segurança de informação, a gente chama isso de OPSEC, né? De OPSEC, que é segurança operacional, até para o público assim, de comunicação, jornalistas em geral, uma coisa que eles estudam, né? Nem que seja para criar uma segunda persona para aquilo que é crítico, entendeu? Você ter o e-mail que é teu e-mail, se você é um jornalista, você ter o teu e-mail que é o teu e-mail pessoal, que você usa do Gmail, que é para você, digamos assim, ter as conveniências e as facilidades que todo mundo parte do pressuposto que você tem, né? Por exemplo, se eu apagar a conta do Facebook, você nunca mais vai ser convidado para nenhum aniversário, porque ninguém mais convida para aniversário. Um exemplo, né? Para ficar no exemplo. Então você pode ter os seus perfis, digamos assim, para não ser tão impactado, né, pela falta de conveniência, mas aí para o seu trabalho, receber informação de fonte, etc., você se informar e ter contas diferentes, dispositivos diferentes, etc., para poder fazer esse tipo de uso. Eu acho que as pessoas só têm a ganhar com isso. E eu acho também que é uma via de 2 mãos, entendeu? A gente, obviamente no Brasil, a gente tem um problema seríssimo de concentração de poder econômico, que, de certa forma, é um dos motivos subjacentes para essa concentração de poder midiático também que a gente tem. A gente tem uma situação também de imoralidade completa e total, que é mesmo a Constituição proibindo posse cruzada de certos tipos de veículos de comunicação, a gente sabe que existe, a gente sabe que é proibido político ter canal, rádio, jornal, a gente sabe que eles têm, né? Então a gente tem o Brasil, assim, eu acho que, de certa forma, assim, por mais que seja terrível o que está acontecendo, é importante o que está acontecendo. A gente tem uma geração inteira, assim, que está sendo... Há uma luta muito forte para apagar um determinado Brasil da história. Que é esse Brasil desses partidos que se revezavam no poder, basicamente todos no mesmo esquema, numa mesma operação, num conluio com empresas, que é um conluio com a mídia, ou seja, eu acho que os brasileiros eles estão querendo uma outra realidade. Eu acho que é uma via de 2 mãos, porque se tem uma coisa positiva, você vê assim, né? Eu vejo assim, os comunicadores em geral estão perplexos com o que está acontecendo no Brasil agora, porque parece que a gente entrou agora na fase da anestesia geral, né? A gente imagina, coisa de 1 ano atrás a gente estava esperneando, brigando em torno, por exemplo, da definição de um conceito abstrato de crime de responsabilidade, e agora a gente está numa situação que, a Polícia Federal acabou de periciar o áudio, falando que o áudio não teve edição, Procuradoria-Geral da República oferecendo acusação falando que o presidente é líder de facção crime de uma quadrilha, né? E você não vê mais essa comoção acontecendo. Nada acontece feijoada. Nada acontece. Mas eu vou dar uma interpretação, como diria o Trump, vou dar um falta alternativo. Vou dar uma pós-verdade. Vou fazer uma pós-verdade aqui, que na realidade é só uma interpretação, talvez. Eu não acho que... eu acho que tem algumas coisas práticas, né? Eu acho que muito pouca gente não passou vergonha nas redes sociais nos últimos 2 anos, dado todo o contexto do que se revelou e do que aconteceu, etc., né? Desde o PT até o Aécio, digamos assim. Então acho que existe um certo silêncio que talvez seja positivo,
Porque, tipo assim, pra abrir a boca e falar merda, de repente você não devia estar abrindo a boca, você devia estar ouvindo um pouco mais e entendendo. Então acho que talvez as pessoas estão com vergonha de falar algumas coisas. Acho que elas estão entendendo e processando e pensando, talvez. E tem uma outra coisa que é o seguinte, eu acho que existe uma leitura extremamente equivocada de que, essa coisa de, agenda liberal, por mais assim, eu sou empreendedor, assim, eu tenho uma visão extremamente liberal quando você interpreta aspectos de economia. Eu não acho que quem está fazendo essa curva da economia são necessariamente as medidas de governo, entendeu? Quem está fazendo a curva, eu, você, ele, e aí nós que estamos aqui trabalhando, entendeu? Porque a verdade é que os brasileiros continuaram fazendo isso. A gente fala muito que brasileiro é isso e aquilo, mas cara, eu continuei trabalhando igual, o dinheiro sumiu, porque o governo apertou um botão e sumiu com o papel, mas o trabalho continua igual. Vocês estão aqui trabalhando, né? Eu sinceramente acho que talvez há uma perspectiva de maturidade que os veículos de comunicação não estão capturando. Talvez o brasileiro tenha pensado, tipo, cara, quer saber? Deixa eu fazer a minha parte e deixa a polícia fazer a parte dela e deixa, de repente, eu processar um pouco isso assentar um pouco, porque ano que vem vai ter eleição e acho que nós vamos poder voltar a fazer essa discussão depois de repente, ter refletido um pouco, entendeu? Acho que talvez possa ser isso que está acontecendo, porque eu não quero acreditar que a economia vai simplesmente fazer a curva e a gente vai votar num candidato, a gente vai voltar a fechar os olhos para a corrupção só porque a economia melhorou. Porque no Brasil é isso, né? A gente tem um surto moralizante toda vez que o dinheiro do nosso bolso some. E a gente tem esse surto moralizante sempre contra os nossos adversários políticos. Então, no segundo mandato do Fernando Henrique foi assim. De repente, todo mundo sabia, o Fernando Henrique aprovou uma reeleição no meio do mandato. Então, assim, se as revelações que foram feitas agora sobre como funciona o Congresso hoje mostram o que é, por exemplo, negociar uma lei, imagina uma mudança na Constituição para permitir uma reeleição de um presidente. Imagina o que não foi a loucura disso. Então, assim, isso sempre foi assim, a gente sempre soube. Mas assim, quando a economia tá boa, a gente faz vista grossa. Quando a economia fica ruim, a gente enlouquece, só que só contra o nosso adversário político. Foram os petistas contra os tucanos na época do Fernando Henrique, agora foi os tucanos e talvez esse novo público conservador, essa nova força conservadora que não é muito bem compreendida no Brasil, contra o governo do PT. Só que assim, eu não quero acreditar que vai acontecer de novo, entendeu? Eu queria realmente acreditar que de repente vai servir para alguma coisa a lição. Que a gente vai entender que, por exemplo, o brasileiro não é suficientemente rico para ser desonesto do jeito que ele quer ser. De que a questão não é que existe gente mais ou menos desonesta, a questão é que existe uma cultura de que regra tem que ser respeitada, de que quando viola a regra tem que ser punido, de que a punição tem que funcionar e de que essa punição tem que acontecer para todo mundo, independente se a pessoa está ou não alinhada com a nossa forma de ver o mundo. Eu sou otimista, eu sinceramente acho que... Eu estou me surpreendendo aqui, porque você é um profissional de segurança, da informação e etc, e tão acostumado a saber que por mais... avançada que seja a tecnologia que você coloca no seu firewall e nas suas políticas de segurança, o João do setor X é que vai fazer a besteira e vai vazar aquela informação que não podia sair, e vai fazer apertar o botão, clicar no link que não tinha que clicar. Seu otimismo está me surpreendendo. Tomara, viu, cara? Eu acho que, assim, lógico, no final, assim, os sistemas eles se reinventam, né? Os sistemas de corrupção se reinventam, etc. Mas eu acho que a internet é uma força higienizadora para a falta de transparência. E o nosso principal problema que a gente tem no Brasil, no nosso sistema político, é falta de transparência. Se você pegar no frigir dos ovos, assim, no final, é tudo falta de transparência, né? Você vê pessoas agora, tipo, sei lá, novos políticos, um exemplo, ou Ciro Gomes, novos velhos políticos. Ciro Gomes e Dória, por exemplo, né? Você, assim, eu acho que é interessante porque algumas pessoas meio tentaram flertar com um discurso deslumbrado, né? E muito rapidamente a verdade está vindo à tona sobre essas questões. Tipo, cara, vamos lembrar quem é o Ciro, vamos lembrar quem é o Dória. Por favor, devemos lembrar quem é o Ciro Gomes, né? Então, eu acho que... por que é falta de transparência? Porque no fundo, por exemplo, a gente tem um problema hoje no sistema político, quase 40 partidos. No fundo, isso é sinal do quê? Pode ser sinal de muitas coisas, mas é sinal de que as estruturas partidárias não funcionam bem.
de que a pessoa prefere rachar e formar um partidinho dela do que ficar dentro de um partidão, porque provavelmente não tem transparência suficiente para ela entender como é que ela vai levar adiante a agenda dela dentro desse partido, entendeu? Ou porque você tem um fundo partidário, você vai ganhar um dinheiro com isso. Exato, né? A gente tem distorções econômicas também que... Uma coisa é fato, essa regra aí a gente cagou nela. Mas eu acho que a internet é uma força higienizadora positiva, até da gente para com a gente mesmo, entendeu? Acho que a internet, por causa dessa pluralidade que a internet acaba tendo, acaba virando um grande espelho para todo mundo entender, cara, pô, roubo é roubo, entendeu? Você roubou 1, 2, 10, 5 milhões, roubo é roubo. Então, talvez haja uma elevação de consciência a respeito de que são coisas que a gente precisa, de certa forma, parar de aceitar. Eu sou muito otimista mesmo, de verdade. Pô. Só que eu acho que ainda vai piorar muito para começar a demorar. Eu quero ter esse otimismo quando a moça que roubou ovo de Páscoa também, como a Andréia Neves, tiver prisão domiciliar, né? Deixa ela ter prisão, ou o menino do Pinho Sol. Pronto. Né? Deixa o cara ficar em casa então também, né? Mas enfim. Mas sabe por que eu digo que eu acho que vai piorar muito antes de melhorar? Porque agora, com as investigações meio que começando a chegar no seu ápice, né? Essa força higienizadora vai ser lançada sobre o último bastião da falta de transparência no Brasil, que é o judiciário. Né? Gilmar Mendes julgando Aécio. Né? Ó, que legal. Ou Temer, né? Ou seja, situações absurdas. Então, eu sinceramente assim vejo de forma positiva. Lógico, vai ter um quê de azedo, vai ter um quê de tipo... Sabe por quê? Porque também tem o seguinte, a gente viveu 2 grandes ciclos na economia que geraram um boom, o tal do voo de galinha, né? Que eram 2 grandes problemas crônicos que a gente tinha no Brasil, na minha visão, que era inflação e depois, na era Lula, instituir minimamente um aparelho de bem-estar social, alguns programas sociais, criar um tecido, que na realidade já vinha dos tucanos, ou seja, eles aumentaram tudo, mas o Fernando Henrique mostrou para o Brasil o que o Brasil poderia ser sem inflação. O Lula mostrou para o Brasil o que o Brasil poderia ser se o Brasil fosse realmente um país. Se todas as 200 milhões de brasileiros tivessem minimamente, por exemplo, poder aquisitivo. A potência industrial que a gente não poderia ser, a potência econômica e tal. E o que eu acho que é interessante agora é que é o seguinte, não tem mais solução mágica. Então não vai ter mais assim o salvador da pátria que vai resolver um probleminha ali... vai transpor o São Francisco e aí a economia vai explodir, ou vai mexer nos juros, a economia vai explodir. Não tem mais isso. Então a gente vai perceber, eu acho que a gente vai ser forçado a entender os detalhes do que está acontecendo, e eu acho que isso pode ser uma força transformadora importante. Mas, né, 2018... E deixa eu falar uma outra coisa curiosa. Às vezes existem vantagens de você ser um país atrasado. Então, por exemplo, muita gente estava preocupada com a coisa do Bolsonaro, 2018, não sei o quê. E eu, sinceramente, assim, o fato de dar tempo da gente perceber a experiência dos americanos com o Trump, ou a experiência dos britânicos com o Brexit, por exemplo, você vê que já perdeu força no mundo essa onda de populismo. O Macron ter ganho a eleição na França. O Macron é um grande alento. Assim, independente de você estar ou não alinhado ideologicamente com ele, entendeu? Mas não é Le Pen. Não é Le Pen, exato. Então, assim, sinceramente, eu acho que vai dar tempo da gente fazer essa curva. Mas eu não acho que vai dar tempo de haver uma renovação nas estruturas políticas e no aparelho de Estado brasileiro para ser em 2018. Tomara que a eleição do Dória seja um aprendizado não só para São Paulo, mas para o Brasil inteiro, tal qual foi o aprendizado da assessoria de comunicação do Planalto de guardar as senhas numa spreadsheet do Google Drive lá. Exatamente. Né? Tomara. Mas enfim, cara, eu acho que a gente pode encerrar, né, cabeça? Chegou em político assunto, porque não, tá faltando o que falar. Eu tô de olho no tempo aqui, tô sabendo que você tem que voltar lá. Porque nesse caso a gente podia ficar mais 1h30 falando. Cara, ia ser muito bacana. Mas aí, já porque é pra botar o ovo da serpente aí, desinstala o WhatsApp, põe o Signal, desinstala o Telegram, ou instala o Telegram e tira o WhatsApp, o que faz? Eu sinceramente acho que se a pessoa é paranoica, ou... desculpa usar o termo paranoico, porque talvez possa ter uma conotação pejorativa. Se a pessoa realmente leva essa questão a sério, o Signal realmente é o que a gente tem de melhor para ser utilizado. Ele tem um protocolo mais avançado,
em termos de criptografia das mensagens, né, que é o mesmo que o WhatsApp utiliza, mas diferente do WhatsApp é um aplicativo open source, né, que todo mundo sabe, digamos assim, como funciona. Isso não torna ele 100% isento de problemas, né, para o futuro, mas hoje certamente é a melhor opção que se tem. Bacana, cara. Massa. Parabéns pelo evento. Valeu. Eu agradeço muito, vocês a atenção e o interesse. Muito legal e estamos aí, né, cara? Esperamos uma próxima aí. Ótimo. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Você está curtindo Ainda Sem Nome? Há muitas formas de participar. Comente e entre em nossa conversa no grupo do Telegram. Basta acessar aindasemno.me/telegram. Acha que alguém pode curtir o podcast? Repasse para seus amigos. Indique o episódio em suas redes sociais. Quer ajudar a produzir o Ainda Sem Nome? Seja um patrono do podcast. Acesse patreon.com/ainda sem nome e colabore com a quantia que você quiser. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.